Atos 10, a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir na sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos da sua casa e um soldado devoto de sua confiança, do seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado daquela visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: fique em pé, eu sou um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês me mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração, se lembrou das suas esmolas, agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel.
a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles mais alguns dias. Então nós lemos aí o capítulo inteiro, né, para a história ficar assim impregnada no nosso coração. Atos, meus irmãos, tem mostrado para nós, né, desde o dia 1º de julho, que foi quando a gente começou essa série de exposição do livro de Atos, tem mostrado para nós que quem decidiu andar com Deus entrou numa jornada de amadurecimento e de transformação do entendimento. E quando a gente lê essa história aqui, a gente está diante dessa mesma realidade. Nós temos aqui dois protagonistas, Pedro e Cornélio. Os dois protagonistas vão mostrar para nós agora que andar com Deus é você escolher todos os dias se tornar um homem e uma mulher amadurecido e transformado na sua maneira de pensar a vida. Sabe o que é interessante? Que Pedro e Cornélio, os dois passam por esse processo de transformação aqui no texto, e os dois são figuras completamente diferentes. Um é apóstolo, dirige a igreja de Jesus, andou com Jesus, tem uma história maravilhosa com Jesus. O outro é só um soldado que ouviu falar de Deus, dá umas esmolas e ora. Então, assim, para quem vê de fora a carcaça, Pedro está lá nas alturas e Cornélio é um qualquer na fé. É ou não é? Mas olha como esse capítulo ele é fundamental e importantíssimo para nós, irmãos. Primeiro porque você lembra que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas era médico e era também um historiador. Isso quer dizer o seguinte, que se você já leu o livro de Atos, porque a gente tem estudado ele, ou se você ainda está lendo e vai reler, é bom que você releia mesmo, porque você deve lembrar que nos primeiros cultos em que a gente falou de Atos, nós vimos que Lucas, ele é assim, minucioso no relato dele. Ele não joga a palavra fora. Nada é à toa. Por exemplo, a história aqui de Pedro e Cornélio. Você reparou que ela foi repetida?
É ou não é? E se você começa a ler o capítulo 11, você vai ver que Pedro vai explicar para os irmãos lá o que aconteceu, para os irmãos de Jerusalém, e ele narra tudo de novo, Lucas. A visão que Cornélio e Pedro tiveram, ele narra no começo do capítulo, ele narra de novo quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Lucas narra de novo no começo do capítulo 11. Isso quer dizer uma coisa para mim e para você, meu irmão. O que Lucas, 2000 anos atrás, está querendo contar para nós, é que isso que aconteceu é tão importante, você tem que meditar tanto nisso que aconteceu no capítulo 10, que ele fez questão de escrever 3 vezes. Ele escreve 3 vezes para deixar claro para mim e para você que o livro todo de Atos é um livro extraordinário, mas a gente está diante de um capítulo que merece uma atenção um pouco mais especial. Por quê? Lembra que Jesus falou para os discípulos antes de subir, depois de ressuscitar? E vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E vocês vão pregar o Evangelho na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então Jesus anunciou um programa de evangelização e de crescimento da igreja que ia acontecer. E você tem que lembrar que os discípulos de Jesus eram judeus. E não é interessante que Jesus fala assim: vocês vão receber poder para serem minhas, o quê? Pensa comigo. Você já viu algum filme, seriado, ou já participou de alguma audiência? Que tenha o réu, os advogados, um juiz e uma testemunha? Já ou não? Para ser testemunha, precisa de poder? Não, para ser testemunha você precisa do quê? Saber a história, né? Se você vai testemunhar num caso que está sendo julgado, o que o juiz está querendo ouvir de você é o quê? A sua versão da história. Ele quer saber o que você tem na memória. Mas você percebe que Jesus está falando outra coisa. Jesus está falando: vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês não vão ser minhas testemunhas porque vocês vão ter uma história bonita para contar. Vocês vão ser minhas testemunhas porque na boca de vocês vai fluir um poder, uma ação espiritual, subjetiva, num mundo espiritual onde ninguém vê. E esse poder que sai da boca de vocês vai fincar uma espada no coração de quem ouvir. E quem ouvir o que vocês têm para dizer não vai ficar mexido, emocionado com a história por si só, mas vai ser arrasado pelo poder do Espírito que vai mexer com tudo que tem dentro da pessoa. Por isso que Jesus falou que para ser testemunha tinha que ter poder. Aí tá bom, os discípulos estão lá, eles já entenderam que Jesus passou um programa de desenvolvimento da igreja que ia começar em Jerusalém, aí ia sair ali ao redor, Judéia, ia mais para cima na Samaria e no fim das contas ia alcançar o mundo inteiro. Então, os discípulos tinham na cabeça que o evangelho ia ser levado. Mas presta atenção, até o capítulo 10, esses discípulos que ouviram de Jesus: vocês vão ter poder para ser minha testemunha e levar o meu evangelho por todas essas regiões. Esses discípulos, até o capítulo 10, eles ainda eram o quê? Imaturos na sua maneira de entender a ação de Deus na história humana. Sabe por quê? Porque até aqui, na cabeça dos discípulos, o evangelho que Jesus falou que ia se estender e se expandir, era para quem? Para os judeus. Na cabeça dos discípulos que eram judeus,
o evangelho tinha que crescer e alcançar aqueles que eram os judeus de nascença ou os famosos prosélitos. Quem era o prosélito? É o cara que não era nascido judeu, mas tinha se convertido ao judaísmo, obedecia às leis, tinha os rituais dos judeus. Então, até aqui, a igreja achava que o evangelho era uma propriedade dos judeus, como se o ministério de Jesus fosse só assim um upgrade do judaísmo. Está entendendo isso ou não? Sabe quando você vai atualizar seu sistema operacional do celular? Seu Android, seu iOS? É o mesmo sistema operacional, ele só ganha o quê? Uma nova característica, um novo ajuste, um novo layout. Eles acharam que o evangelho era isso, era um judaísmo versão full, com upgrade. Até aqui, você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém na igreja de Jerusalém achava que as boas novas de Jesus e que o derramamento do Espírito Santo era para um não judeu. Eles não tinham entendido nada direito até aqui. Eles não tinham amadurecido a sua maneira de entender tudo o que Jesus fez durante os 3 anos que trabalhou na terra, antes do seu sacrifício. Porque o que Jesus mais fez foi mostrar que a graça, amor e a ação transformadora de Deus é para qualquer pessoa. Mas essa igreja aqui, no capítulo 10 de Atos, ainda tinha uma mentalidade imatura, atrasada. Eles não tinham amadurecido e não tinham compreendido que os gentios, lembra que os gentios na Bíblia são os não-judeus. Qualquer pessoa que não é um judeu, ele é um gentil. A igreja não tinha entendido que os gentios faziam parte daquela lista geográfica de Jesus. Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Eles não tinham entendido que nessa lista não estava só judeu, estava qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então, meu irmão, olha só quanta coisa extraordinária a gente já viu que aconteceu até o capítulo 10 de Atos, e a gente está falando de uma igreja imatura, incompleta na sua maneira de entender a ação de Deus para os seres humanos. Percebe isso? Então aqui a gente tem uma coisa importante para eu e você levarmos para sempre. Daqui a gente já tira uma lição. Deus não conta com gente pronta para fazer o que Ele quer que seja feito. Deus não espera que você esteja assim formado, bem resolvido, sem suas crises, sem as desgraças que você fica enfrentando. Deus não espera que você venha assim arrumadinho, para aí então Ele dizer, agora sim, você está decente, né, para eu poder te usar, fazer de você alguém que leve e testemunhe a minha imagem, a minha mensagem, o meu amor. Não, essa igreja imatura e incompleta fala para nós que Deus usa gente imatura, incompleta, para fazer com que a sua ação de salvação no mundo aconteça. Isso não é bonito, meu irmão? Os discípulos estão num ponto de imaturidade. A consciência de fé deles estava imatura. E mesmo assim essa igreja crescia, cuidava das pessoas daquele lugar, daquela sociedade. Todo mundo que se achegava, lembra que o texto de Atos dizia? Todo mundo que se achegava, achava aquele povo simpático de tudo, contavam com a simpatia do povo.
Então, se você acha que precisa melhorar algumas coisinhas na sua vida para começar a viver o propósito eterno de Deus para você, nessa noite eu acho que Deus está dizendo que você está atrasando o que Ele pensou para você na sua vida. E tenha certeza, meu irmão, você e eu temos a plena capacidade de atrasar o que Deus quer fazer. Sabe quando a Bíblia fala que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia? Lembra? Por que para Deus um dia é igual a 1000 anos? Além do fato de Deus estar fora do tempo, dele ser eterno, a Bíblia está dizendo que assim, tem coisas que Deus podia resolver na nossa vida em um dia, mas como a gente é bem teimoso, leva 1000 anos. E tem coisas que ia demorar 1000 anos, mas como a gente decidiu obedecer, como a gente decidiu abrir espaço na mente e no coração para ser transformado no entendimento, o que ia levar 1000 anos, levou um dia só. Então a gente não tem desculpa para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero entender a minha vocação e o meu destino final da vida. Eu quero começar a fazer alguma coisa com significado hoje. Se você ainda tem a desculpa de eu não estou pronto, tem muita coisa que eu preciso melhorar na minha vida, então, a Bíblia está dizendo que essa desculpa não serve com Deus. Você vai ter que arrumar outra. Essa de não estar pronto, de achar que não dá conta, de que não está maduro o suficiente, não serve. Olha o que Deus fez até aqui com gente imatura, longe de estar pronta. Aí, meus irmãos, até esse momento estava bem cômodo para os discípulos manterem o evangelho para os judeus. Estava cômodo, porque eles tinham que conviver com gente que, de certo modo, pensava igual. Eles tinham que conviver com gente com quem eles se identificavam, da mesma raça, com a mesma religiosidade, com os mesmos rituais. É fácil a gente conviver com quem pensa igual, é ou não é? Não é fácil conviver com gente assim que não te coloca em constrangimento? A gente está numa época, né, que sempre é um pouco drástica, que é a época de eleição. Porque é tio que deixa de falar com sobrinho, é primo que deixa de falar com prima, porque um vota nesse, outro vota naquele. Aí pronto, o laço familiar que unia é desfeito porque tem uma divergência de opinião. Acabou o grupo da família no WhatsApp, acabou janta de Natal no fim do ano, acabou tudo. Porque a gente tem essa capacidade ridícula de conviver com quem deixa a gente assim confortável, na zona de conforto da convivência, não é? As pessoas com quem a gente tem mais intimidade são aquelas que a gente consegue, por exemplo, fazer uma viagem de carro de 2 horas e o silêncio não ser constrangedor, é ou não é? Quando tem alguém assim íntimo de você está assim no carro, você é a pessoa, você e mais algumas pessoas. Se você é íntimo da pessoa e teve ali meia hora de silêncio, ninguém quer falar nada com o outro, você não fica constrangido, não é? Mas você pega uma carona assim com alguém do seu trabalho que você não conhece direito, o silêncio é meio constrangedor, não é? Porque a gente fica confortável com quem pensa igual, com quem age igual, com quem tem as mesmas opiniões, com quem a gente não vai ter trabalho nem ter que entrar assim no ponto de conflito. Essa igreja aqui estava assim, pregando para os iguais, conformada em falar do evangelho para gente com quem era fácil conviver, porque era da mesma raça, sangue do mesmo sangue, ou era gente que participava dos mesmos rituais, frequentava a mesma sinagoga.
Então, meus irmãos, como é que a gente pode verificar se na nossa caminhada com Deus a gente está assim no patamar da imaturidade ou se a gente está avançando para uma nova forma de entendimento? Como é que a gente pode verificar isso? Uma das maneiras é a gente ver se a gente está disposto a rever tudo aquilo que é cômodo para nós. Sabe, deixar um encontro com Deus, refazer as nossas formas de pensar a vida. A gente amadurece quando não é um problema ter que lidar com quem pensa diferente. A gente percebe que a ação do Espírito Santo está fazendo algum efeito quando não é mais problema eu ter que lidar com alguém que tem uma competência maior que a minha para qualquer coisa. Faz o que eu faço melhor que eu, pronto. Precisa acabar. Essa pessoa canta melhor que eu não posso deixar ninguém ouvir a voz dela. Porque gera um desconforto de ser preterido, desconforto de ter a admiração dos outros colocada em alguém que não é você. Então, se a gente vive nessa dinâmica maligna, esquece. Maturidade cristã de fé é a última coisa que está dentro da gente. Mas quando a gente se abre ao Espírito Santo, a gente começa a perceber que essa transformação profunda que o Senhor faz em nós, passa por essa nossa disposição em enfrentar o novo, em mudar a nossa maneira de pensar determinadas coisas, nas relações, na relação familiar, de trabalho, na relação na igreja, na relação com quem mora no condomínio, na relação com o vizinho da rua. A gente amadurece quando enfrenta a necessidade de encarar o novo, de conviver com o diferente, de amar a pessoa acima da sensação que você tem quando você percebe que ela está falando a opinião dela e é diferente da sua. Começa por aí. E aí onde é que a gente chega? Na história de Cornélio. Morava em Cesareia, a cidade que a gente viu no começo, era responsável ali por 100 soldados. Ele era temente a Deus. Ele não era um judeu convertido, ele era um cara temente a Deus só. Ele era temente a Deus, não era um judeu praticante, nem era judeu, e não tinha nenhuma religião definida. Ele só era um cara bom, uma boa pessoa, que dava esmola, que ajudava as pessoas. Mas tinha uma coisa assim que foi determinante nessa história. O que o texto fala para nós no versículo 2? Cornélio era um homem que dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava. Então a gente chegou num ponto que Lucas está colocando como a pérola de toda a história. Esse Cornélio, sem direção, sem conhecimento ritualístico da religião, do judaísmo, ele só sentia vontade de fazer o bem para as pessoas ali, dava uma esmola aqui, mas tinha uma coisa que ele fez. Ele orou com frequência. A oração na vida de Cornélio era uma constância. Ele fazia o bem, mas dentro dele parecia que alguma coisa gritava por um significado para essa generosidade que ele tinha. Ele dava a esmola, ele ajudava as pessoas, mas parecia que ele precisava entender o que é isso que acontece dentro de mim que me impulsiona a ajudar alguém que eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar. Talvez nessa crise de tentar trazer significado para o seu gesto de amor, ele foi buscar Deus em oração. Fez da oração uma prática.
constante. Orava todo dia, continuamente. Isso já ensina para a gente também alguma coisa, não é? Porque se você for bem honesto, e eu for bem honesto, a gente vai assim assumir que na maioria esmagadora das vezes a gente faz da oração o quê? Um instrumento de SOS, não é? Um SAMU divino. A gente faz da oração um recurso final, quando assim, a gente já tentou de tudo, já fez tudo que achava que ia conseguir obter um resultado favorável, para resolver uma encrenca, aquele pepino que apareceu, você fez de tudo, nada funcionou. Aí você está sentado na sua sala, você lembra, dá para orar. Então vou orar. Que é depois que você já se encrencou todo, aí você vai ver se Deus desce e dá um jeito no que você fez. Está entendendo isso, irmão? Quantas vezes a gente não faz da oração esse gesto, esse ritual vazio, quase que sem ação efetiva nenhuma? Por quê? Olha só, meu irmão, presta atenção nisso. Porque normalmente a gente quer trazer Deus para dentro dos nossos ambientes, para Deus resolver a nossa vida. Então eu estou aqui vivendo uma encrenca, eu tenho uma situação qualquer na minha vida, estou passando por um momento complicado, aí eu vou chamar Deus para Ele entrar aqui no meu ambiente e resolver esse negócio que eu não estou conseguindo resolver. Só que o Cornélio aqui, ele mostra outra coisa para nós. Ele não estava orando para resolver um problema. Ele não estava orando porque aconteceu uma desgraça na vida dele, ele queria ver se Deus existia e podia descer para vir dar um jeito. Sabe por que Cornélio estava orando? Porque de uma forma maravilhosa e linda, ele entendeu algo que às vezes a gente custa entender, que não somos nós que trazemos Deus para o nosso ambiente, é a gente que entra no ambiente de Deus. Não somos nós que convidamos Deus para entrar no nosso cenário e resolver nossa vida. É a gente que entra no ambiente de Deus. Porque muitas das crises e dos problemas que você enfrenta, você só enfrenta porque você decidiu dar conta da sua vida sozinho. Porque se você tivesse entrado no ambiente de Deus, você não teria escolhido o que você escolheu, que levou você aonde você está hoje. Você não teria decidido o que você decidiu, que está fazendo você colher esse abacaxi de hoje. É ou não é? O Cornélio aqui está ensinando para nós que não é a gente que traz Deus para o nosso ambiente, somos nós que mergulhamos fundo no ambiente de Deus para fazer com que todas as nossas ações tenham o seu começo em Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, tudo na sua vida que não começa em Deus tem tudo para acabar com a sua noite de sono. Tudo que você faz que não provém de fé, que não começou de um coração que mergulhou em Deus, então se prepara, porque em algum momento você vai ter que arcar com essa consequência. Somos nós que mergulhamos, e mergulhados em Deus, qualquer coisa que a gente faz, que a gente fala, qualquer pensamento, qualquer lugar onde a gente toque a mão, é um gesto que traduz a natureza de Deus que já está impregnada em mim. Revela que tudo que eu faço tem o seu início em Deus.
E por ter o seu início em Deus, eu não preciso recorrer a Ele depois como um SOS. Porque tudo que começa em Deus, milagrosamente vai me levar para o meu destino em Deus. Para o lugar onde Ele me quer e me chamou para estar. Para que a sua imagem seja límpida e transparente para quem quer que olhe para mim. Cornélio queria entrar no ambiente de Deus. Continuamente ele orava. Então o que ele estava fazendo? Entrando no espaço que Deus estava cedendo a ele. E nessa busca contínua de Cornélio de entrar no ambiente de Deus, o que acontece? Num belo dia, Deus responde. Um anjo aparece dizendo o quê? Que Cornélio ia receber uma bênção? Presta atenção, meu irmão. Um homem que continuamente orava, um homem fiel, bondoso, generoso, que fazia adoração uma prática constante, foi respondido por Deus. É outra coisa que a gente aprende. Porque a gente acha que de tanto insistir, agradar a Deus, cantar bastante bonito, fazer ele ficar feliz, ele vai encher a gente de bênção, de dinheiro, de sucesso, de aplauso, é ou não é? Mas o que a gente aprende aqui da Bíblia? O que a Bíblia está falando para nós? Que um homem que entrou no ambiente de Deus e que fazia adoração a sua prática de todos os dias, teve uma resposta de Deus. Um anjo apareceu, mas esse anjo em nenhum momento falou: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, sua generosidade com as esmolas estão na memória de Deus, por isso está aqui a sua bênção, por isso Ele vai multiplicar as suas finanças em 78.000 vezes, por isso você vai conseguir a casa que você quer, por isso você vai trocar de carro, por isso você vai ter aquela promoção no seu emprego. O anjo falou alguma coisa parecida com isso? Não. O anjo traz uma resposta de Deus. E a resposta que o anjo traz é o quê? Cornélio, você vai se encontrar com alguém que vai fazer com que você seja um homem maduro. Eu não estou trazendo uma bênção como fruto de ganância. Eu não estou trazendo dinheiro, riqueza, lucro, sucesso. Mas eu estou trazendo da parte de Deus a mensagem que Ele quer que eu te dê. Você vai conhecer um filho de Deus que vai subir você de patamar. Que vai jogar você para uma dimensão de maturidade e de entendimento que você nunca imaginou. Está vendo qual é o compromisso de Deus com a gente, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então a gente não vem na igreja para pedir uma bênção, é ou não é? A gente vem na igreja porque já recebeu toda a bênção que tinha que receber. Então se a gente já recebeu toda a bênção que tinha que receber, mas ainda assim está passando por um momento meio complicado de crise, o que a gente vem então para a igreja entender? Onde é que eu preciso amadurecer? Subir no meu entendimento. Crescer na minha estatura de fé. Aí no versículo 9, o que a gente tem? O Pedro que subiu no terraço. Olha só como Lucas faz um paralelo incrível. Cornélio foi orar, 3 horas da tarde. Depois, a gente vê que
Pedro subiu no terraço, por volta do meio-dia, do dia seguinte, certamente, para fazer o quê, meu irmão? Para orar. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, assim, deixe claro no meu coração e no seu coração, que a chave de tudo que a gente está vendo aqui nesse texto, foi a disposição para a oração de 2 homens. A história da igreja mudou radicalmente aqui, porque 2 homens decidiram orar. Olha como isso é precioso, gente. Olha que riqueza que a gente encontra na oração. E aí Pedro subiu para orar. E como a gente viu no começo, essa história está mostrando um tratamento de Deus para amadurecer Cornélio, mas também um tratamento de Deus para amadurecer e transformar o entendimento de Pedro. Aí, ele está ali no terraço orando. Mas o versículo 10 fala o que para a gente? Que ele estava com fome, esperando a comida ficar pronta. Então Pedro estava lá com fome, esperando a comida ficar pronta. Ao invés de ele ficar no pé da cozinheira, enchendo a paciência da cozinheira, beliscando o negócio aqui, falando mal de um judeuzinho lá, não sei de onde, o que ele foi fazer? Foi esperar o almoço ficar pronto lá em cima, orando. Então Pedro, assim, ele mostra para a gente que agora, nessa fase da vida dele, em que ele ainda precisa amadurecer, mas que ele já subiu muito de patamar, se a gente comparar esse Pedro com aquele Pedro dos evangelhos, ele ensina para a gente que a gente não pode perder tempo. Coloca a oração assim no meio do seu dia, em algum lugar, mas ora. Faça da oração uma rotina, com o tempo certo, com um espaço dedicado, um tempo dedicado, mas também aproveita quando você está assim, podendo orar, fora de hora. Ele aproveitou o tempo e foi orar. E quando Pedro vai orar, então olha só, ele está com fome, vai para o terraço com fome, ele começa a orar. Aí Deus também aparece para Pedro numa visão. Mas veja bem, apesar do resultado final ser o mesmo, tanto para Pedro como para Cornélio, que é o amadurecimento e a mudança do seu entendimento, os dois têm o mesmo resultado no fim de tudo, mas o processo não é o mesmo. Não espere que o processo de Deus na vida do seu irmão seja o mesmo na sua vida. Não espere que a ação de Deus na minha realidade seja igual na sua. O resultado final, meu irmão, é que a gente vai se abraçar lá na frente, a gente vai crescer em maturidade, a gente vai crescer em graça, vai ser gente com o entendimento transformado, com o coração abraçado por Deus e que abraça uns aos outros, mas a gente só vai chegar nesse lugar por caminhos que são próprios seu e meu. Deus trata a gente de maneira pessoal. Deus trata você nos detalhes mais íntimos da sua vida. Naqueles detalhes que só você sabe, é ali que Deus quer se comunicar com você. Então Pedro recebe uma visão de Deus. E ele está com fome. Lembra? Lucas não escreve as coisas à toa. Por que ele fez questão de dizer que era a hora do almoço, Pedro estava com fome e foi esperar orando? Porque Pedro tem um sonho. E no sonho de Pedro desce um lençol do céu com um monte de animais em cima do lençol. E aí tem uma voz que aparece e fala o quê? Pedro, mata esses animais e come. Mas no meio daqueles animais, tinha um monte de animais que lá em Levíticos 11, Pedro como um bom judeu, ele sabe que em Levíticos capítulo 11, tem uma série de restrições sobre a alimentação do judeu, de animais que eram considerados impuros e que eles não podiam comer. E esses animais impuros estavam ali no meio,
porque todas as espécies estavam no meio, e a voz falou: Pedro, mata e come. E quando Lucas diz para nós que estava perto da hora do almoço e Pedro estava com fome, a gente pode achar que Pedro está assim delirando de fome, não é? Está com tanta fome que está ouvindo uma voz dizer para ele matar uns animais que ele nunca comeu na vida. Mas Pedro, quando ele sonha e ouve a voz do céu mandar ele matar e comer, ele fica escandalizado, porque ele é um judeu certinho. Meu irmão, presta atenção a partir de agora. Pedro é um judeu certinho. Sabe o que é um judeu assim, certinho, engomadinho, correto? Sabe o que é um judeu assim? É um judeu que tem na cabeça dele que ele tem que fazer tudo certo, porque depois de fazer tudo certo, ele vai ver Deus. Então, um religioso é assim, é o cara que acha que de tanto fazer, no fim das contas ele vai merecer ver quem? Deus. Como o judaísmo se fundamenta nessa lógica, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você lê texto do Antigo Testamento hoje, porque no Antigo Testamento a coisa funcionava assim: você faz, você obedece, você colhe, porque esse é o único jeito de você se manter como judeu na história, até que chegue quem? O Messias. Chegou o Messias, meu irmão, acabou essa história de faz para merecer. Os judeus só faziam para merecer porque na época em que a nação existia, havia selvageria, guerras, disputa por território. Então a nação tinha que se blindar obedecendo a Deus, mas como não havia o Espírito Santo no Antigo Testamento, nenhum ser humano era capaz de obedecer por impulso próprio. Então os judeus, que eram um povo de Deus, que tinha a marca de Deus, precisavam de uma lei rígida, porque na natureza deles não havia nada capaz de fazer com que eles obedecessem. Então um judeu tem na cabeça que ele tem que fazer para no fim das contas obter um resultado, ver Deus ser abençoado e tudo mais. Pedro, no seu processo de amadurecimento, ele ainda tinha sim essa ideia. Ele ainda tinha essa ideia. Ele fica escandalizado, fala: não, peraí, nunca comi essas coisas impuras. Você acha que eu vou me tornar impuro agora? Você acha que eu vou manchar minha santidade que eu construí com tanto trabalho e carinho? Você acha que eu vou perder meus créditos com Deus? Ele começa a se justificar. É como se ele dissesse: eu estou prestes a comer, mas eu não vou cometer nenhum pecado religioso para abrir brecha na minha vida, para eu ser amaldiçoado. Olha só, cabeça de religioso. Cabeça de religioso é a cabeça de que ele tem que acumular milhas, crédito, e não pode escorregar, porque escorregou, perdeu o crédito. Aí no fim das contas ele ia precisar daquele crédito para ver Deus, não vai mais ver. Ia precisar daquele crédito para Deus fazer um negócio acontecer, não vai mais acontecer. Percebe como Pedro tem essa cabeça? Aqui. Por 3 vezes acontece isso aqui, a Bíblia fala. 3 vezes a voz diz a mesma coisa e Pedro responde a mesma coisa. E aí o texto fala que ele ficou sem entender. E aqui eu quero trazer você para o final dessa reflexão. Pedro não estava entendendo nada. Nada. Ele tinha o pensamento de um servo religioso. Faço e Deus vai reconhecer o que eu fiz e vai me remunerar. Mas Deus estava ensinando para Pedro aqui. E olha só, ensinou para Pedro
ensinou para toda a igreja desse capítulo em diante, e ensina para você e para mim hoje. Que Deus não quer que a gente tenha um pensamento de servo religioso, não. O pensamento do servo religioso é esse: faço, Deus me dá em troca. Nesse momento, Deus estava trocando a mentalidade da igreja, e nessa noite, Ele também quer trocar a mentalidade nossa como igreja, de um servo religioso para um filho consciente. Pedro estava ali naquele momento amadurecendo, deixando de ter a cabeça de um servo para passar a ter a cabeça de um filho. Um filho de Deus. Porque um filho pensa como? Ao invés de ele pensar, eu vou fazer para obter Deus no final, como que um filho pensa? A partir da origem dele. Se eu sou filho, eu não tenho o que fazer para ser. Ou você que é pai e mãe, você está esperando seu filho ter 18 anos e ver tudo que ele fez durante a vida para você falar, não, então agora eu vou continuar chamando você de filho, está tudo certo. Algum pai e mãe faz isso? Seu filho é filho por quê? Por causa daquilo que ele vai obter depois, no fim da vida? Depois de tudo que ele fez com você? Não, ele é seu filho por quê? Foi gerado em você, está no início, está no começo. Enquanto um servo quer fazer para obter no final, um filho faz porque ele tem consciência de quem ele já é no começo. Qual é a natureza que está impregnada nele? Quem é o pai dele? Então, um filho é alguém que faz movido por aquilo que Deus já fez em mim. Eu não faço para que Deus faça por mim, eu faço porque Deus já fez alguma coisa em mim. Eu sou filho, eu sei o que corre aqui dentro, eu conheço a genética do meu pai. Eu já sou filho, não tem nada que eu precise fazer para poder olhar para cima e dizer, Abba, Pai. Ele escolheu ser meu pai, por isso nós somos chamados de filhos. Então a natureza de Deus é o que move a gente, e é o que Deus está ensinando para Pedro aqui. Deus está ensinando para Pedro que por ele estar movido pela natureza de Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele crê em Jesus que ressuscitou, ele é um apóstolo da igreja. Então Deus está dizendo, Pedro, você já é. Esquece isso tudo que você acha que tem que fazer para continuar sendo. Você já é filho. E como você já é alguém movido pela natureza de Deus, você pode transformar tudo em culto. Por isso que a voz diz o quê? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Foi o que a voz falou para Pedro depois. O que Deus purificou, está purificado. Então, o filho de Deus é quem? É quem olha o impuro e vê quem? O puro. É quem olha o pecador e vê quem? O ser humano. É quem olha aquele que eu quero desprezar e enxerga quem? Alguém que merece compaixão do mesmo jeito que Deus se compadeceu de mim quando Ele deveria ter me desprezado no lixo de ser humano que eu sou. Olha como a coisa muda de patamar. Olha como a gente fica diante de uma verdade que leva a gente para um amadurecimento drástico, profundo. Deus está falando isso para Pedro. Você já é. Então tudo que você faz se transforma em culto. Tudo que você toca agora é puro. O que é impuro se purifica, o que é torto se endireita, o que é perdido se encontra, porque você já é. Você e a minha igreja já são filhos. Aí chegam os enviados do Cornélio, bem nessa hora, e contam tudo o que o anjo falou.
Nesse momento, Pedro entendeu tudo. Olha só isso, meu irmão. Em nome de Jesus, presta atenção nisso. Quando Pedro entendeu, quando o Espírito Santo levou ele para uma mudança de entendimento, para um amadurecimento da vida, ele entendeu que a visão dos animais impuros não era para testar a santidade dele na mesa, não era para testar a religiosidade dele, não era Deus vendo se ele era um cara bom mesmo, santo. Não era para garantir a santidade daquilo que ele ia almoçar daqui a pouco. A visão de Pedro era para garantir a santidade da mesa de um Cornélio. Enquanto a gente estiver desesperado, tentando santificar a nossa mesa, a gente vai viver colhendo os frutos de uma vida imatura. Porque tudo que Deus espera de nós é a sensibilidade para perceber que aquilo que Deus revela do alto do seu coração para nós, não é para garantir que eu permaneça santo, é para garantir que eu tenha como santificar o outro. Para todo o clamor de um santo como Pedro, vai haver um caminho até um perdido Cornélio. Um perdido que se interessa por Deus, que ama a Deus de alguma maneira, mas que não entendeu ainda o que está acontecendo. Então Deus ali estava agindo de uma maneira transformadora sobre Pedro e sobre o futuro da igreja. E aí no versículo 25 e 26, Pedro entra na casa de Cornélio, aí Cornélio sai, se prostra, começa a adorar Pedro. Olha só como ele é assim, todo atrapalhado na sua maneira de fé. Ele começa a adorar Pedro. Aí Pedro fala o quê? Homem, levanta, eu sou como você. Levanta, porque eu sou homem igual a você. Meu irmão, é isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Que quando a gente amadurece, quando a gente sai assim da superficialidade com Deus, a gente faz o que Pedro fez. Pedro agora é um judeu que teve que desconstruir toda a sua ideia religiosa de que a graça de Deus era só para os judeus. E agora, na sua nova maneira de pensar, não como um servo religioso, mas como um filho, ele faz o que todo filho de Deus tem que fazer: erguer o outro e dar condições para que o outro se perceba um igual. Quando a gente amadurece, a gente promove justiça. A maturidade de Deus e a transformação do entendimento, ela faz com que nós, na nossa busca por Deus, na nossa entrada no ambiente de Deus, começamos a buscar a santidade de Deus para quem? Para a mesa do outro. Quando a gente chegar na mesa do outro, o que vai acontecer? O milagre de dois seres humanos que não vão mais se ver como concorrentes, mas como semelhantes. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. Deus está amadurecendo a gente. Daqui em diante, a igreja começa a pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Percebe? Porque um homem decidiu ter uma vida de oração,
e um discípulo escolheu aproveitar o tempo para orar também, Deus apareceu para os dois. E a resposta de oração de Deus foi uma benção? Não. Foi uma oportunidade de transformação, de entrar no ambiente de Deus. E a gente tem assim um Pedro que é mais adiantado na fé e um Cornélio que é novo. E a palavra de Deus para você hoje é: o que na sua vida você sabe que precisa ser transformado e amadurecido, para você deixar de viver na mediocridade humana que você tem vivido? O quê? E aí a gente tem duas possíveis escolhas, porque todos nós aqui, na nossa imaturidade, somos usados por Deus. Mas Deus não nos usa deixando por isso mesmo. Na sua ação em nós, Ele nos leva para esse novo patamar de maturidade. E aí você pode se ver como um novo, alguém que ama a Deus, mas que ainda está assim meio perdido e confuso na sua forma de entender a fé, entender a vida com Deus. Ou você pode se ver como um Pedro, um cara assim mais adiantado, mais experiente, com mais rodagem, mas que está precisando encontrar os lugares de falta de entendimento e transformação no coração e na mente. Para o novo, como Cornélio, Deus aparece com um renovo da mente, para ele entender que ele é um filho, para ele entender que as respostas das orações dele virão de outros filhos na igreja. Mas se você é um cara assim mais adiantado, uma mulher mais adiantada como Pedro, Deus também vai aparecer para você. Mas Deus vai aparecer para te dar um trabalho que só um pai pode confiar para um filho. Deus vai te dar todas as condições de você ser a resposta da oração do outro. Deus, meu irmão, creia nisso. Ele cuida de cada detalhe da sua vida, de cada centímetro da sua existência, porque Ele conta com você para erguer outros seres humanos da sua falta de dignidade, da sua confusão, do seu lodo da existência, erguer injustiça e dizer: nós somos iguais. O Deus que é Pai nos chama de filho. A igreja que decidiu fazer isso, meu irmão, daqui em diante, sabe o que ela fez? Fez com que hoje, na América do Sul, Brasil, estado de São Paulo, cidade de Poá, houvesse uma igreja de filhos. Uma igreja que passou a se ver como filho e escolheu amadurecer. Conseguiu cumprir o programa de crescimento da igreja de Jesus. Os confins da terra somos nós. Qual é a resposta que a gente vai dar para o chamado de Deus nessa noite?